Com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, vamos louvar o Senhor Jesus com alegria.
estão durante celebrai a Cristo, celebrai a Cristo, celebrai a Cristo, celebrai a Cristo, para sempre. Vamos celebrar ao Rei, vamos celebrar ao Senhor, vamos celebrar, ressuscitou meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, Senhor, nosso Salvador. Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condição, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condição, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé e vamos fazer a leitura com o irmão Luiz Felipe. Leamos. Jesus disse: Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou.
Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: Faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: Mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: O que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai, que está em mim, é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas. Pois eu vou para o meu Pai, e tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Oremos. Meu Deus, eterno Pai, muito obrigado por esses 3 dias de EBF, Deus. Muito obrigado por essa leitura da palavra, que cada um possa guardá-la em seu coração. E que hoje seja um culto abençoado. Em nome de Jesus, amém. Eu convido a irmã Núbia, que estará vindo fazer esse momento. E só avisando que logo após a saudação dos nossos visitantes, nós teremos uma apresentação teatral, tá? Então, fiquem os irmãos aí já sabendo quem vai fazer parte, tá bom? Graça e paz, igreja. Amém? Boa noite, crianças. Estão cansados aí por esses 3 dias de EBF? Se realizássemos a EBF com o nosso tema. Qual é o nosso tema mesmo, crianças? Isso, muito bem. Pare, pense e siga Jesus, né? Falamos esses 3 dias sobre o caminho, a verdade e a vida, né? Que Deus apresentou a cada um de nós. Então você, amigo visitante, que ainda não trilha esse caminho, que é a verdade e que nos traz vida, procure ler a Bíblia, procure pensar no Senhor Jesus. Não fique parado, né, crianças? Nós aprendemos 3 historinhas que daqui a pouco na mensagem nós vamos relembrar, que foram personagens que pararam, pensaram e depois seguiram o mestre, né? Seguiram a Jesus, assim como nós seguimos a Jesus para termos a vida eterna. Então, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Aproveitem essa noite especial junto com nossas crianças. E eu louvo a Deus pela vida de todos nós. Abraços demais, toque de amor, paz em meu coração, olhar que atrás, em nome da paz, é que eu tenho no Senhor. O anjo para minhas dores, eu encontrei no Senhor. Eu tenho todas as respostas de Deus. Eu sei o som da sua voz, que faz o que tiver que ser. Eu dependo do Senhor. Eu posso ver e começar, eu posso ver e confiar. Eu tenho todas as respostas de Deus. Eu sei o som da sua voz, que faz o que tiver que ser. Amém, glória a Deus. Crianças, qual é o tema da nossa EBF? Tema: pare. Amém. E a divisa, quem lembra, quem sabe? João 14,6, e disse Jesus: eu sou o caminho. Amém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos ver nesse momento a apresentação. E logo após nós teremos uma apresentação com as crianças que estarão cantando o hino oficial da EBF. Boa noite, igreja. Boa noite. Eu tenho uma coisa para contar para vocês que aconteceu hoje no meu dia. Eu estava, sabe, andando, né, com pressa, porque vocês sabem, sempre tem muita coisa para fazer. Quando de repente apareceu uma coisa no meio do meu caminho.
E eu trouxe para mostrar para vocês, tá bom? Era uma placa vermelha com uma única palavra. Essa palavra estava escrito pare. O que estava escrito nessa placa? Pare. E aí, quando eu vi essa placa, eu pensei, foi como se Jesus tivesse falado comigo. Porque eu estava tanto com pressa. E aí, como se ele tivesse dito, filha, não tenha pressa. Pare de se distrair. Eu quero falar contigo. E aí foi que eu parei. Eu parei. E aí, parei, respirei fundo. E fiquei quietinha, para me poder conseguir ouvir a voz de Deus. E foi aí que surgiu no meu caminho mais uma placa. Só que essa placa agora, ela é amarela. E ela tem uma frase aqui também. Olha, ela está escrito pense. O que ela está escrito aqui nessa amarela? Pense. E aí eu comecei a pensar. Comecei a pensar nas minhas atitudes. Comecei a pensar se eu estava andando com Jesus. Comecei a pensar, será que eu estou ouvindo a voz do Senhor ou só estou fazendo o que me dá vontade? E aí foi então que apareceu a placa mais maravilhosa de todas. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela é essa aqui, que ela está escrito o quê? Isso, siga Jesus. E aí meus olhos brilharam, porque foi como se Jesus tivesse dito para mim, olha, agora que você já parou da sua agitação, você já pensou, então siga-me. Ele disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele me convidou a compartilhar esse amor também com os meus amigos. E eu queria saber aqui, quem já parou para pensar e já parou para seguir a Jesus? Quem já parou aqui? Quem já aceitou Jesus? Amém! E esse convite maravilhoso, ele se estende para todos nós. Jesus nos convida a parar, a tirar tempo para passar com Ele. Ele nos convida a pensar, repensar nossas atitudes, ver o nosso testemunho, ver onde eu tenho gastado o meu tempo. E Ele nos convida a segui-lo, crescendo na nossa caminhada cristã, seguindo, compartilhando do seu amor para outras pessoas. E eu vim fazer esse convite a vocês. Vamos comigo convidar mais pessoas para conhecer sobre o amor de Jesus? Sim ou não? Sim. Obrigada. Quero chamar as crianças aqui para a nossa apresentação. Todas as crianças para vir aqui na frente. Jesus, sinal vermelho é hora de parar. Então pare de reclamar. O amarelo é pra esperar. Espere orando sem cessar. E o verde você vai avançar. Que o anjo vem sua bênção entregar. Pare, siga Jesus. Chegou a EBF, que alegria! É tempo de aprender todo dia. Com a Bíblia vamos descobrir o grande amor que Deus tem pra mim. Tem louvor, histórias e diversão, muita amizade e celebração. Cada momento vou aproveitar, pois com Jesus eu quero andar. Abro o coração, vou aprender tudo que Deus preparou pra mim viver. EBF, vem participar, com Jesus eu vou caminhar.
sempre a me amar. Com meus amigos vou compartilhar as boas novas em todo lugar. Nesta aventura vou descobrir que com Jesus sou feliz por aqui. A Bíblia é a luz para os meus pés. Com Jesus sigo firme pela fé. Vou aprender, crescer e amar, e a palavra de Deus praticar. EBF, vem participar. Com Jesus eu vou caminhar. EBF, vamos celebrar o amor de Deus em todo lugar. EBF, eu vou recordar tudo que aprendi neste lugar. EBF, eu quero viver para a glória de Deus, crescer e crescer. E crescer. Esse momento é um momento de ofertório. Você tem a oportunidade de dedicar sua vida e bens ao altar do Senhor. Quem trouxe seu dízimo, suas ofertas, deposite aqui ao lado no gasofilácio. Amém? Vinha, poxa caixinha, sou moedinha, isso melhor. Me oferta com alegria, tesouro muito maior. Jesus sagrada, na ofertinha das criançadas. A ofertinha fazendo assim, tirim, 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 tirim. Oferta vai caindo dentro da caixinha. Tirim, 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 tirim. Eu quero o coração igual da Delvinha. Tirim, 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 tirim. Oferta vai caindo dentro da caixinha. Tirim, 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 tirim. Eu quero o coração igual da Delvinha. Delvinha, pois a caixinha, ofertinha, sou melhor. Me oferta com alegria, tesouro muito maior. Jesus sagrada, da ofertinha da criançada. As moedinhas fazendo assim, tirim, 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 tirim. A oferta vai caindo dentro da caixinha. Tirim, 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 tirim. Eu quero um coração igual da Delvinha. Tirim, 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 tirim. A oferta vai caindo dentro da caixinha. Tirim, 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 tirim. Eu quero um coração igual a da Delvinha. Da palavra do Senhor, eu já convido a irmã Gardene, que estará fazendo essa oração, e o nosso mensageiro da noite, irmão, carinhosamente chamado Portuga, né? É quem sabe de todas as coisas, por ter colocado este homem, ó Deus, para pregar a tua mensagem onde quer que seja, Pai. Fale conosco, Senhor, através da tua palavra. Usa, Senhor, como instrumento, Pai, nas tuas mãos. Venha falar com o teu povo, com a tua igreja. E que o Senhor limpe o nosso coração, ó Deus, purifica, para receber, Senhor, a tua palavra, a tua mensagem. E que nós possamos fazer, ó Deus, como o salmista, guardar em nossos corações, para não pecar contra ti, mas sim proclamar a tua palavra, o teu evangelho, Pai. É que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga: glória a Deus. Boa noite, graças e paz a todos. Irmãos, que bom, né? Nós estamos retornando a Anapiba de Mocajuba, primeira igreja batista em Mocajuba, a EBF, Escola Bíblica de Férias. E é muito bom nós investirmos, meus queridos, nas crianças. As crianças não são o futuro da nossa igreja, ela já é o futuro da igreja de Mocajuba. E é um ministério muito bom. Eu agradeço a Deus por Deus colocar muitas pessoas aqui nesta igreja.
que tem habilidade, que tem facilidade, que tem talento para ensinar nossas crianças no caminho que devem andar, como diz a palavra de Deus. Ensina a criança, Provérbio 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando já estiver grande, dificilmente ele vai se desviar desse caminho. E a EBF tem trabalhado esse tema, né, que todo mundo, eu acredito que até os adultos já aprenderam. Qual é o tema? Qual é o texto? Disse Jesus: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E vocês estão vendo aqui que parece Almirante Barroso aqui, né? Cheio de placa aqui de sinal. E essa imagem muito interessante do sinal de trânsito, ilustrando o caminho que é Cristo Jesus, que nos conduz ao céu. Só há um caminho que leva o ser humano ao céu, e esse caminho é o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesses dias, 3 dias, nós, as crianças, principalmente as crianças, foram muito edificadas com as histórias bíblicas, baseado tanto no Jovem Rico. Nós vamos abrir nossa Bíblia em Lucas capítulo 19, que foi também uma das histórias. Vou trazer a mensagem baseada aqui nesse encontro de Zaqueu, quando Zaqueu procura Jesus em encontro. E antes de começar a mensagem, eu peço que todas as crianças venham para cá, por favor. Louvado seja. Olha aqui essa imagem maravilhosa. Muito bem, então eu convido você a abrir a sua Bíblia e ficar de pé em Lucas capítulo 19, que mostra a história de Zaqueu, o publicano. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 10. E o tema dessa mensagem, baseado logicamente na EBF, é o semáforo e o encontro de Zaqueu com Jesus. Amém? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali haveria de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Poderia sentar. Meus queridos, Jesus estava na última semana indo para Jerusalém, para o Calvário, e ele então passa pela cidade de Jericó. Tem 2 histórias muito interessantes sobre a cidade de Jericó. A primeira nós vamos ver lá em Josué capítulo 2, também o capítulo 6 de Josué. Quando Josué manda 2 espias olhar a terra, diz a Bíblia que uma mulher chamada Raabe, prostituta, esconde os espias na sua casa. E por esse ato desta mulher, diz a Bíblia, que ela foi salva da destruição da cidade de Jericó pelos israelitas. E mais que isso, meus queridos, a Bíblia diz que Deus não salvou só essa prostituta Raabe, ele salvou toda a sua casa para a glória do seu nome. E é esta mesma cidade que Jesus está passando na sua última semana em direção a Jerusalém. E aí esse homem, que a Bíblia diz que ele era publicano e rico, e mais que isso, ele é o chefe dos cobradores de imposto. Ele não era um candidato para ser salvo, porque ele era odiado pelos judeus, porque ele os extorquia, ele cobrava além daquilo que Roma mandava ele cobrar, dos impostos. Isso mostra para nós, meu querido, que essa EBF, o objetivo central da EBF é mostrar para mim e para você que Deus salva, Deus tem o poder de salvar o pior pecador na face dessa terra. Ele salvou Raabe, ele salvou Zaqueu, o publicano. E é muito interessante porque a EBF está trabalhando as histórias junto com os sinais, com ilustrações. Isso tanto as crianças aprendem mais, como nós adultos, que às vezes temos dificuldade de entender a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus. E o que é que nós temos aprendido junto com essas crianças nesses 3 dias? É que Zaqueu, quando soube que correu a notícia na cidade que Jesus ia passar por ali, diz o texto aqui que ele fez o quê? Ele parou da sua rotina, da sua correria, e foi fazer o quê?
tentar ver Jesus. Mas não pôde. Por que ele não pôde, criança? Por causa da multidão e porque ele era de pequena estatura, ele era baixo. Agora imagine Zaqueu, né? Eu, Arivana, estamos nessa lista aí, né? Sivaldo Martins, estamos baixos. Imagina na frente do irmão Anderson que veio aqui, né? Aquele homem grande. Não tem como enxergar nada para frente. E era uma multidão. Então a primeira coisa, meu querido, que nós precisamos entender é que Zaqueu, ele deixou a sua rotina, o seu isolamento, a sua vida de estresse, de cobrador, e ele procurou ver Jesus. E é um sinal vermelho de trânsito. O que é que o sinal vermelho diz? Que nós devemos no trânsito quando nós vamos... Aqui em Mocajuba não tem, né? Mas quem vai em Belém, em outra cidade, é obrigado a parar no sinal vermelho. Porque se você não parar no sinal vermelho, vai acontecer o quê? Um acidente. Você pode machucar alguém ou até tirar a vida de um, como tem acontecido. E esse sinal vermelho, ilustrando para Zaqueu, na história de Zaqueu, e para nós, é o pecado, que nos afasta de Deus. O pecado que tira de nós a alegria de servir a Deus. O pecado é aquilo que levou o Filho de Deus na cruz do Calvário para ser crucificado. Então, o sinal vermelho significa o quê? Espiritualmente falando, o pecado. Nós precisamos entender isso, meus queridos, como igreja. Nós somos salvos, não para viver numa vida de pecado, mas para viver uma vida de santificação. Uma vida que glorifique o Filho de Deus, que testemunhe que Jesus nos transformou. Então Zaqueu tive que parar. Ele teve essa chance, essa oportunidade. E quantas pessoas, meu querido, têm a oportunidade e não aproveitam de parar do seu estresse, da sua correria. Nós vivemos hoje, meus irmãos, esse mundo, nessa correria, nessa busca de coisas, de materiais, de tantas coisas. E nós precisamos parar, que é o sinal vermelho. Pare para você analisar a sua vida. Pare o que você tem, o que vocês têm pensado. Que é o segundo sinal. Qual é o segundo sinal? O amarelo. O que o amarelo representa, segundo a nossa EBF? No trânsito significa o que o sinal amarelo? Pare, atenção, cuidado. É isso que nós, como Zaqueu, ele percebeu isso. Que naquele momento ele chamou a atenção dele o quê? Que o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que é o único que pode salvar o pecador, estava passando por Jericó. Aí então Zaqueu fez o quê? Pensou. O que foi que Zaqueu pensou, criança? Já que eu não posso ver ele porque sou baixo para a casa da multidão, vou fazer o quê? Correr lá na frente, porque Jesus tinha que passar por lá, subiu numa árvore. Isso traz uma lição para nós, para adultos também. Eu e você precisamos ter essa compreensão. Nós precisamos nos esforçar para estar com Cristo, para ter comunhão com o Filho de Deus. E Zaqueu subiu na árvore. Mas quem foi que viu primeiro? O Zaqueu viu primeiro Jesus ou foi Jesus que viu Zaqueu primeiro? Jesus sabe todas as coisas, criança. Viu, criança? Você tem que pensar aquilo que você está falando. Você tem que pensar naquilo que você está... o seu tempo, está levando o seu tempo. O que você tem feito para ver Jesus, para estar em comunhão com Jesus? Então, essa imagem, meu querido, do sinal amarelo, ela mostra isso para nós. Nós devemos estar atentos, vigilantes. Como Zaqueu, subir no lugar mais alto para estar com o Filho de Deus, para ver Jesus. Isso, meus queridos, é muito interessante. Vamos relembrar um pouquinho qual foi a história que nós aprendemos sexta-feira aqui à noite, na abertura da IBF. Foi quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos. Vocês lembram? Qual era a profissão deles? Isso, eles estavam com uma rede de pesca, né? Eles eram pescadores. E eles estavam lá agoniados, né? Lá encostando o seu barco na praia, lavando lá as redes. E como era o nome desses primeiros discípulos de Jesus? Quem lembra? E isso, né? Pedro, Tiago e João, né? E tinha um barquinho e a rede, né? E aí esses homens estavam agoniados, chegando lá da sua pescaria, pescaram a noite toda, e aí apareceu Jesus, e o que foi que Jesus falou? Ei, vocês aí, parem um pouco, vocês estão tão cansados, estão tão fadigados, né? Parem um pouco e me ouça. Ouça o que eu tenho para dizer para vocês, como ali no sinal de trânsito lá da irmã Evelyn, que é o sinal vermelho, né? Quando o papai e a mamãe estão na direção lá do carro, né? Que ele vê o sinal vermelho, ele
para, né? Assim que aconteceu com esse chamado desses 3 homens. Pedro, Tiago e João, eles pararam, né? Um pouco lá do seu trabalho e ouviram Jesus. E aí depois, o que foi que aconteceu com eles? Eles se passaram a ser o quê? Isso, o Felipe está falando aqui, pescadores de homens, discípulos de Jesus, assim como nós. Essa história que nós ouvimos nesse primeiro dia de sexta-feira, vai ficar guardada na nossa mente, no nosso coração, e cada um de nós vamos ser pescadores de homens, né? Um dia alguém contou essa história para mim, contou para você, e aí veio outra pessoa e me pescou, e pescou também você, tá? Então, vamos refletir nessa primeira história desses primeiros discípulos de Jesus que pararam e pensaram, né? Pararam do seu trabalho. Quantos de nós adultos aí não temos tempo, né? Parar para ouvir alguém que bateu lá na minha porta para falar de Jesus. Não, hoje não, estou muito ocupado. Passe outro dia, tá? Mas às vezes não dá tempo, né? Porque nós não sabemos do dia de amanhã. Tá certo, tio Portuga, essa história? Isso mesmo. Todo dia, uma vez que nós somos discípulos, seguidores de Jesus, devemos fazer o que, criança? A sua vontade. Qual é a vontade de Jesus para nós? Estar com Ele, na leitura da Bíblia. Quem lê a Bíblia aqui das crianças aqui? Quem faz a leitura? Quem ora na hora da comida, pelo menos na hora do açaí? Agradece ao Papai do Céu. Também, tio, eu gostaria que você já andou aí demais, né, na sua mensagem. Eu quero logo falar também do segundo sinal, tá? O amarelo, que é pense, né? Que foi a nossa outra história que nós ouvimos no sábado, que foi a história do homem que subiu em uma árvore. Como era o nome dele? O Zaqueu, né? Bem baixinho, mas ele teve essa atitude, né, de subir nessa árvore para ver Jesus. E aí, que depois que ele viu Jesus, o que foi que aconteceu? Jesus falou com ele, e ele falou com Jesus, ele convidou Jesus para ir aonde? Na sua casa, né? E ofereceu um banquete para Jesus, e as pessoas que conheciam o Zaqueu diziam, será que aquele homem sabe quem é esse aí? Esse homem, ele é um ladrão, né? Quantos de nós às vezes julgamos os nossos coleguinhas? Quantos de nós adultos às vezes julgamos o nosso próximo, né? Dizemos, mas será que eu devo pregar para esse homem, para essa mulher? Esse aí não tem mais jeito. Será que tem salvação para ele? Sim, né? Jesus, ele trouxe as boas novas de salvação para todos nós. Cabe a nós falar de Jesus para todas as pessoas, porque a salvação pertence a Ele. A salvação é um presente de Deus. Ele dá ela a quem Ele quer. Amém? Porque você frequenta domingo, quarta-feira, participa da escola bíblica dominical, você dá o seu dízimo, não. A salvação é um presente de Deus. Está lá em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Mas nós devemos, como Zaqueu fez, evidenciar que a salvação verdadeira, ela também ajuda o pobre, como Zaqueu fez. Ele deu metade, não era pouco dinheiro, meu irmão, porque ele era o maioral dos publicanos. Então, aqui algumas evidências do verdadeiro discípulo que eu escrevi aqui para compartilhar com a amada igreja. Quais são a verdadeira evidência que Zaqueu tornou um discípulo de Jesus? Primeiro, na sua procura séria por Jesus. Ele procurou, no original, quando diz assim que ele procurava ver Jesus, é que ele não só tentou uma vez ver Jesus, ele procurou por todas as brechas, por todos os lados. No original tá assim, para tentar ver Jesus, mas não conseguiu. Então ele não estava querendo só ver, ele estava querendo muito ver Jesus. Porque ele sabia que Jesus tinha o poder de mudar a vida. Segunda evidência de um discípulo, na sua criatividade em superar os obstáculos para ver Jesus. Ele não desistiu na primeira dificuldade. Tem muitas pessoas, meus queridos, que frequentam, que participam de culto, que são visitantes, tomam uma decisão com Cristo. Na primeira dificuldade, ele abandona a comunhão dos santos, o corpo de Cristo. Então Zaqueu superou o obstáculo e subiu na árvore. Terceiro, na sua obediência, Zaqueu desceu depressa, foi obediente. Depressa, meus queridos, aqui é um problema muito sério dentro do contexto evangélico, principalmente para quem confia nas suas posses. E foi o problema do jovem rico isso. Nós temos que descer da árvore do orgulho, da soberba. Vocês ouviram o que eu falei? Nós precisamos descer e ser humilde, porque se nós fizermos isso, nós vamos receber as palavras que Jesus falou para Zaqueu. Hoje houve salvação nesta casa. Então, ele foi obediente, ele falou e fez aquilo que Jesus mandou que ele fizesse.
Quarto, na sua alegria. Meus queridos, nós cantamos com a criança aqui, eu gosto desse hino. A alegria está no coração de quem já conhece. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece. Nós somos as pessoas mais felizes da face dessa terra, porque nós temos Jesus Cristo, Filho de Deus. Como nós lemos na leitura de João, ele foi preparar lugar para cada um daqueles que nele confiam, para que onde ele estiver, estejais vós também. Quinto, nos seus evidentes frutos de arrependimento. Presta atenção nisso. Quem se converte verdadeiramente, ele evidencia na sua vida, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, seja onde for. Você vai ver que essa pessoa, Deus mudou ele realmente. Houve transformação. Zaqueu mudou de direção. Ele está indo para o caminho da morte, mas ele encontrou o caminho da vida, que é Jesus, o Filho de Deus. E é isso que nós devemos pregar para as pessoas hoje. Que não basta você só ser um religioso, como eu falei. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Confessar os seus pecados. E Jesus tem o poder de perdoar todos os nossos pecados. Como eu falei, Zaqueu não era um bom candidato para receber o céu, porque ele não tinha uma boa reputação, ele não era bem visto pelos judeus, ele era odiado. Mas quando Jesus passou por Jericó, Zaqueu agarrou a oportunidade e procurou ver Jesus, e Jesus mudou a sua história. Por isso que nós devemos sempre lembrar dessa IBF. Sinal vermelho significa o quê? Pare de pecar. Sinal amarelo significa o quê? Pense. Atenção, cuidado do que você está falando, do que você está fazendo. E o verde é: siga Jesus. Jesus falou isso: se aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, pega a sua cruz e siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, pelo Evangelho, vai ser salvo. A glória do seu nome. Então essa BF vai ficar marcada para nós, não somente para as crianças. Que isso nunca saia da nossa mente. O pecado sempre vai ter problema, vai trazer problema para nós. As dificuldades sempre vão aparecer, mas nós devemos fazer que nem Zaqueu, não desistir, continuar. Não é fácil, nós pregamos nesse púlpito aqui dessa igreja, que ser um verdadeiro discípulo de Jesus, você vai ter que negar a sua carne, negar esse sistema perverso e mundano que é anti-Deus, negar até a sua própria família, que às vezes não te aprova, não concorda com você. Nós encontramos não somente quando nós paramos de pecar, e não somente quando nós procuramos ver Jesus, seja na árvore ou em qualquer outro lugar, mas a salvação se concretiza quando nós entregamos nosso coração, como Zaqueu fez. A Bíblia diz, o texto que nós lemos aqui, Zaqueu, quando Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje ficar na tua casa. Aí a multidão todos, a palavra diz aqui, todos murmuravam. Ele está na casa de um pecador. Aí Zaqueu se levantou e falou: Senhor, eu resolvo dar hoje a metade dos meus bens para os pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Jesus falou para ele: hoje houve salvação nesta casa. A salvação, meu amado, ela tem evidência na vida de uma pessoa. A pessoa não é mais a mesma. Pode ser uma prostituta, como foi Raabe, pode ser um ladrão, como foi Zaqueu, ou qualquer outro tipo de pessoa na sociedade. Mas quando ela tem um encontro com Jesus, ela não é mais a mesma. Jesus transforma, Jesus muda, porque ele tem o poder. E é interessante, como a tia Núbia colocou do homem rico. O homem rico, com a soberba dele, com o orgulho dele, tentou alcançar a salvação. Ele diz assim: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Já veio bajulando Jesus, né? Jesus falou: olha, não me chama bom, porque bom só é um, que é Deus. Conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. Aí ele falou: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Então Jesus falou para ele: então falta só uma coisa para tu ser perfeito. Vai e vende tudo que tu tem, depois vem e segue. Diz a Bíblia que ele ficou profundamente triste, porque ele era riquíssimo. Aí Jesus fala assim: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Aí os discípulos falam: mas Senhor, então quem vai ser salvo? Porque queira ou não, todos nós todo dia trabalhamos para ter alguma coisa nesse mundo. Aí Jesus fala para os discípulos: que é impossível para o homem, é possível para Deus. E aí então Jesus mostra na sequência que Zaqueu, que era pecador e rico, foi salvo. Porque a salvação, meu querido, não é por obras, não é por religiosidade, não é porque você... que Jesus
nós devemos abandonar tudo, se possível até os nossos parentes, para servir Ele, para louvor do Seu nome. Irmã Núbia, tem alguma contribuição com as crianças? Tio, eu gostaria de falar uma última coisa aqui, que nós crianças, nós estamos tristes, né? Porque só 3 dias, passou muito rápido. Mas eu conversei com uma tia aqui da igreja, ela falou que a escola bíblica de férias é apenas esses 3 dias, né? Um pequeno final de semana. Mas foi rico em aprendizado para nós, não foi, crianças? Aqui nós aprendemos 3 lições de história verdadeira que está escrito na Bíblia, que é a palavra do Senhor. Mas e aí? Eu tenho que parar só aqui nesses 3 dias de EBF? Não, né? Essa tia me falou que tem a EBD, que é a Escola Bíblica Dominical, que são todos os domingos, que eu posso aprender várias histórias o ano todo. E aqui na Igreja Batista, essa EBD acontece todos os domingos, 8 horas da manhã. Quem aqui vai vir? Eu vou vir para a EBD. Vocês vão vir, crianças? Aqui já tem crianças que eu soube que já são alunos da EBD. E você, adulto, você já é aluno da EBD? Você já participa? Porque essa tia me falou que essa EBD não é apenas para as crianças, mas tem sala para adulto, para jovem, para adolescente e até para o vovô e a vovó. Já imaginou ouvir todos os domingos histórias verdadeiras da Bíblia com pessoas que estudam da palavra do Senhor, assim como nossos professores lá da nossa escola? Tem irmãos aqui que estudam a palavra de Deus para estar contando essas histórias verdadeiras, né? Sabe, tio? Essas histórias, elas são alimento para a nossa vida. Assim como todos nós gostamos de tomar aquela tigela de açaí, né? Quem aqui gosta de açaí? Muito bem. O açaí, ele traz energia, né? Para o nosso corpo. Para a gente brincar, para a gente correr. Mas também a palavra do Senhor, ela traz energia também para nós, para o nosso espírito ficar forte, né? Às vezes a gente está uma criança bem triste. O que está faltando para nós? Está faltando nós nos alimentar com a palavra do Senhor, né? Ler a nossa Bíblia, fazer a oração, para ficarmos fortes espiritualmente. Então, crianças, que não só apenas esses 3 dias que fiquem, mas o ano todo, venha participar da EBD, venha aprender da palavra do Senhor. Você, adulto também, pare, domingo, 8 horas da manhã, venha participar da EBD aqui conosco. Amém? Obrigada, tio. Obrigado também, tia. Glória a Deus. Os irmãos estão percebendo, nós estamos tentando levar uma mensagem para os adultos, ao mesmo tempo para as crianças. Então, depois que Zaqueu parou daquela vida dele de pecado, de egoísmo, de pensar só nas coisas materiais, só em riqueza, ele fez o que ele pensou, que tinha também algo que nós necessitamos, que é a salvação. E aí é o terceiro sinal. Qual é o terceiro sinal, crianças? Verde. Sinal verde, que significa o quê? Siga Jesus. É? Que agora eu posso ter a certeza de que nada pode me condenar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tio Portugal, a gente tem também uma historinha que está bem fresca na nossa memória, que foi a historinha de hoje, que foi de um homem, que ele viu Jesus caminhando e ele chamou ele. Como é o nome desse homem? É um jovem, né? Assim como nós somos jovens, né? Ele chamou, como foi que ele falou para Jesus? Ele deu um nome para Jesus. Ei, espere aí, bom mestre, né? Ele falou assim para Jesus: espere aí, bom mestre. E esse homem, ele tinha muito o quê? Muito dinheiro, muita riqueza, né? Mas ele queria seguir Jesus. Aí, no diálogo dele com Jesus, o que foi que aconteceu? Jesus mandou ele observar os mandamentos, né? E ele falou assim: mas tudo isso eu já faço. Aí Jesus falou: já? Ah, que bom. Então, volte para sua casa, venda todos os seus bens e vá dividindo as pessoas, os pobres, né? Os seus amigos. E ele ficou muito triste, né? Porque ele tinha muita posse, muita riqueza. Assim como cada um de nós, crianças. Vocês não têm os seus brinquedos favoritos? Nós, adultos, nós não temos algo que a gente gosta muito, né? Que a gente, isso aqui nem pensar, não quer emprestar para ninguém e dá muito mais ainda, né? A gente quer aquilo para a gente, né? Aquela posse. Mas Jesus falou para esse jovem, né? Venda tudo que tem e venha e me segue. Foi isso que Jesus falou para cada um de nós, que nós devemos seguir ele. E aí, tio? Muito bem, tia Nubia, é isso mesmo. A salvação, não gostaria só de ler o último versículo com vocês para a gente orar. Fazer a rápida conclusão aqui. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quando você vai lá para o capítulo 15
de Lucas, você vai ver que Jesus conta 3 parábolas. Parábola da dracma perdida, do filho pródigo. Qual é a outra? Parábola, ele mostra que ele veio buscar os perdidos. Se alguém aqui nessa noite entendeu a mensagem e fala assim, eu entendo que eu preciso de Jesus na minha vida, a gente pode orar por você, e você poderá fazer parte daqueles que vão viver e morar para toda a eternidade com Jesus, o Filho de Deus. Amém? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, encerramento da nossa CBF hoje, nós vamos conversar com alguns dos coordenadores que estavam um pouco atrás da CBF. Vem com a gente. Estamos aqui com a irmã Núbia, ela vai contar um pouco da experiência dela desses 3 dias de EBF. Esses 3 dias de EBF, para mim, foram 3 dias incríveis. Apesar do trabalho que se antecedeu a essa EBF, mas a recompensa é muito maior do que o trabalho. Então eu louvo a Deus por Deus ter me dado a oportunidade de participar da EBF do ano de 2026, aqui na PIB de Mocajuba, com o tema Pare, Pense e Siga Jesus. Deus nos abençoe nesse restante de ano e que ano que vem nós estejamos também aqui com toda essa equipe maravilhosa. Estamos aqui, gente, com a Carol, que também fez parte da coordenação, e ela vai contar um pouco sobre a sua experiência desses 3 dias de EBF. Irmão, não tem palavras, né? Fazer parte, assim, da igreja como um todo. A EBD é um departamento muito importante para mim, para minha vida. Fui aluna da EBD desde os 10 anos, então todo esse processo aí que a EBD viveu, a EBF, né, que a gente não tem há muito tempo na igreja, isso para mim é uma das coisas que mais edificam a igreja, que mais edificam as crianças, os jovens, os adultos. Então, fazer parte desse momento para mim foi uma grande realização. Eu amo estar nessa igreja, eu amo fazer parte dessa igreja, eu amo trabalhar nessa igreja. Então a EBF é uma culminância de tudo que a igreja tem desenvolvido na área da EBD, né? Nós temos desenvolvido muito bem, tanto a área infantil, quanto a área dos jovens, quanto a área dos adultos. E isso é muito importante para a nossa igreja, para o crescimento. Nós vemos jovens, crianças, adolescentes, todos fortificados na fé por meio da EBD. E a EBF é uma concretização de um sonho que nasce no nosso coração, primeiramente no coração de Deus e também no nosso coração. Eu sou muito feliz por participar desse momento. Não vou chorar, mas é a alegria de pertencer ao povo de Deus, de fazer parte e de poder trabalhar na obra do Senhor. Ela vai falar um pouquinho sobre, né, como foi esses 3 dias dessa experiência de EBF. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? O Senhor me planta algo no coração da igreja e como servo do Senhor nós temos que obedecê-lo. Eu louvo muito a Deus por esse evento realizado, sonhado, esperado e vimos em cada olhos, em cada coração, principalmente nas crianças, a alegria de estar aqui esses 3 dias, vivendo esse momento. Então a EBF, a Escola Bíblica de Férias, é um evento que abrange tantas crianças dentro e fora. É um trabalho missionário que eu amo fazer, falar de Jesus, né? E nós temos que completar essa missão e trazer a salvação somente tanto para as crianças quanto para os adultos. Muito obrigada a todos que contribuíram, que participaram, que se doaram e estiveram junto conosco durante esses 3 dias. Pare, olhe, siga a Jesus.